Oi pessoal, tudo bem? Espero que sim. Hoje venho fazer a resenha para vocês desse livro aqui, cujo título é Crianças Famosas. Aqui é Volpe no caso, né? Que esse Crianças Famosas, ele também é o título da coleção, que tem várias outras crianças aqui, mas aqui a gente vai falar sobre o Volpe. E esse livro ele foi escrito por Nereide Santa Rosa, ilustrado por Ângelo Bonito e publicado pela editora Cáliz. Para conferir é só ficar por aqui. Esse livro, também peguei na biblioteca, eu sempre gosto de falar isso, por isso que ele tem essa etiqueta aqui, de 7 a 11 anos. Eu sempre falo, porque às vezes a pessoa pode pensar que o livro é meu e que eu coloquei etiqueta, mas não foi não, tá? Foi no caso a bibliotecária responsável lá que colocou a etiqueta, né, conforme a classificação indicativa, para que as pessoas pegassem com mais facilidade. Então, dito isso, vamos lá para a história. Aqui então a gente vai conhecer a história da infância de Alfredo Volpi, né, que é um artista muito conhecido, né. Então fala aqui que ele nasceu na Itália e ainda quando ele era, né, bebê, criança, enfim, os pais decidiram que para eles progredirem mais de vida em todos os sentidos, financeiro, em todos os sentidos, eles iriam se mudar para o Brasil. Então eles vieram da Itália para o Brasil e como eu acredito que a maioria dos imigrantes, aqui eles passaram algumas dificuldades, né? Por conta da língua, que eles não falavam português, por conta dos costumes, né, até se encontrar aqui, e a questão de trabalhos, então conta que eles exerceram diversos trabalhos até eles se fixarem, tudo. O pai, se eu não me engano, dele tinha uma adega, né, e aí ele estudou, ele e os irmãos deles estudou, né, na escola aqui, só que o Alfredo mesmo, ele não conseguiu terminar os estudos, então ele teve que fazer diversos trabalhos, até que, né, ele foi conhecendo o mundo da arte, então ele começou, né, a pintar, né. Aqui fala, né, que ele pintou em casarões, né, que naquele tempo tinha muito casarões, principalmente no centro da cidade, ali perto da Paulista, né, na Paulista mesmo, Ibirapuera, enfim, ali tinha muitos casarões, então ele pintava, né, nas paredes desses casarões, pintou também caixas de charuto, aí ele foi se profissionalizando, foi entendendo melhor sobre as pinturas, né, sobre as técnicas de pinturas, tanto francesa quanto da Itália, e aí ele foi, né, amando aquilo, primeiro como um trabalho, depois como um hobby e depois como realmente um propósito de vida. Mas que o intuito dele mesmo era pintar as paisagens, né? E depois ele pintou, acho que aos 18 anos, ele pintou o seu primeiro quadro do bairro que ele morava, que era o Cambuci. E desde os 18 anos ele só parou mesmo quando ele faleceu, né? Então isso transformou um amor, né? Ele tinha um amor pela arte, um amor por retratar a cidade que ele tanto amava, um amor pela beleza, né? Por mostrar as coisas que tinha na cidade, tanto a parte da natureza quanto a arquitetura e tudo mais. Esse livro aqui eu acho ele muito interessante, primeiro porque ele vai falar, né, da história de uma pessoa, não só porque ele foi famoso, mas eu acho muito interessante a gente saber sobre a história das pessoas, mostrar para as crianças, né, como que foi essa situação, a questão da imigração também, porque já é um tema que você vai trabalhar com essas crianças, como a faixa etária, né, de 7 a 11 anos, você entra já nesse tema. Eu li pra Helena, né, porque ela gosta muito e aqui não tem nada, assim, demais que eu vi, assim, que fala, não tem nada a ver, tipo assim, com a idade dela. Eu acho que muitos livros também são classificativos, porque assim, não que seja um tema impróprio para uma criança de 5 anos, mas sim pela densidade dele. Você vê que ele tem, né, ele tem bastante escrita, ele tem ilustrações também, mas ele tem bastante escrita, então às vezes, dependendo da criança, não vai se interessar. Vai ser uma coisa chata, mas como Helena, né, ela gosta muito de livros, de literatura, então mesmo que o livro seja grande, a Helena super se interessa, gente, ela é dela mesmo, até tem criança, assim, fazendo um adendo, tem uma criança na idade dela que vai no cinema assistir um filme, quando é da faixa etária dela, quando é uma coisa pra eles mesmo, tipo, não se interessa, quer sair na metade do filme, não tem paciência, não quer ficar. E a Helena não, a Helena super assiste de boa, tanto no cinema quanto em casa, ela já assistiu vários filmes assim compridos, longos, né, tipo, o filme inteiro, ela já assistiu interessadíssima no filme. Então, assim, vai muito da criança, vai muito de você conhecer a sua criança, vai muito do profissional que tá responsável ali, né, seja o educador, o professor, conhecer as crianças e ver o que ele pode apresentar e como ele vai apresentar. Tem criança também que às vezes se interessa, mas, por exemplo, você poderia ler
em partes. Ah, hoje vamos ler, sei lá, 2, 3 páginas, amanhã mais 2, 3 páginas, e por assim vai. A Helena, se eu for ler inteiro, ela aceita, se eu vou ler em partes, ela também aceita, então vai muito da sua criança. Então, através dessa leitura, eu já abarquei esse tema de imigração com ela, conversei com ela sobre isso, falei que existem, né, muitas famílias que aqui vivem hoje em dia, de pessoas que imigraram, né, há anos atrás e que passaram dificuldades financeiras, passaram dificuldades na questão da língua, de se ver mesmo em outro país. Imagina como é difícil, né, você se mudar. Hoje eu mesmo, às vezes, né, a gente tem vontade de um dia, né, viajar internacionalmente. Eu falo, gente, mas como que eu vou chegar lá, né? Primeiro tem que saber falar a língua, mas não é que nem hoje em dia que você tem cursos, né, que dão. Naquele tempo, mesmo se tivesse, era só pra elite, né, pagar um curso pra alguém te ensinar uma língua diferente. Nesse caso aqui, as pessoas iam com tudo que tinham, com as dificuldades, sem saber falar a língua, chegavam ali sem saber onde que iam morar, o que ia fazer. Imagina, né, as pessoas. Então, assim, eles abriram fronteiras, abriram caminhos, fizeram o que precisava ser feito para que a família, às vezes fugindo de guerras, fugindo de coisas ruins no país deles, né? Então eles, imagina, deixar sua família, às vezes você vem com a sua família assim, você vem com seu esposo, com a sua esposa, com seus filhos, mas às vezes você tá deixando pais, você tá deixando irmãos, tios, que são sua família também. Então imagina a dificuldade dessas pessoas, né? O que eles passaram. Então é muito interessante a gente conversar sobre isso. Perdão, gente, balancei aqui o negócio. É muito interessante a gente conversar sobre isso com as crianças, né? São pontos, são coisas assim que são importantes a gente conversar. A escola vai abarcar isso, mas você em casa também pode trazer esse tipo de literatura e entrar nisso. Às vezes até a sua família, às vezes você é descendente de italiano, enfim, de outros países, de japonês, né? E você tem isso já na sua família. Então assim você já entra na história da sua família, falando como que foi para sua família também. Então, assim, são livros, né? Esse livro aqui, depois eu vou ver se eu trago outros, né? Outras crianças famosas para falar com vocês. Mas eu acho muito, muito, muito rico mesmo trazer esses livros, né? E conversar com as crianças sobre isso. E é temas que a gente conversa na escola também, né? Então, você já faz assim, você já tem você já traz um complemento de casa, né? Pra criança ter o que falar na escola, ter bagagem, né, gente? Isso é muito importante. A escola e os pais estarem unidos numa parceria para levar a bagagem também, porque o que a gente traz de casa também é muito rico para ter essas trocas, né? Então é isso, fica aqui, né, a dica desse livro para vocês. Espero que vocês tenham gostado da resenha. Se gostou, não esquece de clicar no gostei, porque isso ajuda demais, né, aqui o canal. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito, deixa um comentário aqui para eu saber se você já leu, se a sua família, se você é descendente, né, de imigrantes, enfim, tudo isso, tá bom? Vou gostar muito de ler seu comentário. Obrigada por estar aqui, um beijo e até a próxima resenha. Tchau, tchau!